Começando mais um programa Casa do Mr. Volpe. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui na Padaria Carol. Padaria Carol, que você conhece, que a gente já veio aqui algumas vezes, que tem aquelas esfirras maravilhosas, as pizzas, lanches e aquele almoço. Você está aí vendo algumas imagens da Padaria Carol que a gente está proporcionando para você. Programa Casa do Mr. Volpe de hoje está trazendo uma convidada que eu já entrevistei várias vezes. Ela sempre tem uns assuntos muito legais. Ela também já me indicou vários convidados sensacionais. E hoje ela está comigo. Quem é ela? Você vai saber logo depois da nossa vinheta. Começando o programa Casa do Mr. Volpe, olha ela aqui mais uma vez, Adriana Borges. E aí, Adriana, tudo bem? Tudo bem, você, Volpe. Obrigado pelo convite. Você sabe que a Casa do Mr. Volpe está sempre aberta para você, né? Obrigada. Adriana, vocês estão notando uma coisa diferente em mim, né? Aqui e aqui. Não tá pegando, pega aqui, e pega aqui. O que é isso, Adriana? Conta para eu sei o que é, mas conta para eles lá. Vamos explicar. A gente está fazendo uma aplicação aqui em você, Volpe, com um ímã que ele está em duplicidade no sentido que ele tem os dois polos, né? Mas a gente pode utilizar ele de maneira diferente. Hoje eu estou trazendo um trabalho para o pessoal conhecer que é sobre o biomagnetismo. O biomagnetismo, ao pé da letra, para a gente poder entender, é um tratamento com ímãs, que ele pode ser feito de algumas formas. Então, ele tem alguns indicativos. A gente pode utilizar para dores, para diagnósticos médicos. Existem diversos protocolos já mapeados que a gente pode utilizar os ímãs. Aqui, até a gente terminar, depois precisa ser verdadeiro contar para a gente. Não, eu vou falar. A gente está fazendo a aplicação especificamente para dor. Mas aí a gente está usando um ímã duplo. Mas se a gente for fazer mesmo... com os protocolos, a gente pode utilizar separados. Se a gente for entender... Esses ímãzinhos aqui... aí ele tem diversos tamanhos, tá? Então tem esse tamanho. Dá para mostrar? Pega. Tem diversos tamanhos de acordo com a aplicação, claro, né? Ímãs maiores para partes maiores do corpo. Esses aqui intermediário. Esses pequenininhos, e a gente tem os palitinhos para a gente utilizar nas mesas, né? Que legal, Adriana. Para o pessoal entender melhor como começou isso, né? Que parece assim, se falar, nossa, que fantástico, né? Vamos lá desde o comecinho. Gruda muito. Um médico mexicano, né? Chamado Dr. Isaac Góes Duran, ele participou de uma palestra na NASA. Na NASA. Então, que ele viu nessa palestra? Eles estavam comentando que eles estavam fazendo uma experiência, colocando ímãs não sei se é foguete, nos foguetes, na espaçonave, enfim. E o que acontece com essa experiência? Porque toda vez que os astronautas voltavam, eles tinham que ficar em quarentena para poder... É verdade. Isso, e aí eles começaram a experimentar colocar ímã e eles perceberam que na volta eles não precisavam mais ficar em quarentena, que o corpo deles já estava equilibrado novamente. Esse ímã que ele colocava é nos astronautas ou na nave? Eles colocavam na nave, mas é porque já estava abrangendo, né? Legal. Então eles já tiveram essa percepção. Muito maior do que isso. Sim, não, é por conta do... Aí vai ser de acordo com o tamanho. E aí, vendo essa palestra, como é que fala, essa experiência que a NASA fez, o que esse médico fez? Ele falou, olha, se ele provoca isso, né, colocando lá na nave, então o que isso não pode provocar no corpo humano? Exatamente. Então o que ele começou a fazer? Ele recebia os pacientes, ele tirava uma amostrinha de sangue e depois fazia a aplicação de acordo com o que a pessoa falava, o que ela estava sentindo. E ele começou a mapear pontos que a gente chama pontos de biorressonância, que são pontos do corpo que se conversam. Vou dar um exemplo fácil, vamos supor, um rim. A gente tem o rim direito e o rim esquerdo. Mas ele teve um trabalho maior de pesquisa. Então, o que ele via? Aonde se alojavam, né, principalmente fungos e bactérias.
Olha só. Então, um exemplo, a gripe. A gripe é o vírus tal e se instala ou no pulmão, enfim, aí ele ia mapeando esses lugares. Então, o que ele percebeu? Que ele colocando, né, um polo de um lado num ponto negativo e o outro positivo, eles se conversavam e isso provocava o equilíbrio do pH naquela parte Que do legal, corpo. olha só, quer dizer, pode pôr um lado aqui do pulmão, um lado do outro do pulmão aqui, ficar um tempinho Para com eles se ele. conversar. Então, aí eu volto lá naquela parte que eu comecei a te falar, que ele tirava uma amostra de sangue antes de aplicar o ímã. Aí no paciente ele colocava os pontos que ele foi mapeando. Você tem uma ideia, só com ponto físico existem mais de 300, se eu não me engano, 350 pontos por aí. Então, ele depois da aplicação de pelo menos 15, 20 minutos, essa pessoa voltava, tirava uma outra amostra de sangue e o médico que analisava, até tem um vídeo falando e constatando sobre isso, ele via que esse sangue ficava alcalino. Então ele percebia que toda aquela aglomeração que você vê lá no microscópio, ela ficava mais límpida. E o médico que faz esse exame, ele afirmava que esse tempo de colocação dos ímãs correspondia a 6 meses de tratamento com ortomolecular. Uau, brincadeira isso? Então, assim, um tempo muito mínimo, né? Então, houve um grande avanço nesse sentido. Então, ele começou a mapear e aí ele percebeu que existiam pontos físicos. Depois, ele mapeou mais de 50 emocionais. Então, ele percebeu que existiam pontos para trabalhar ansiedade, tristeza, angústia, medos, que também estavam provocando essa mudança. Nossa, que coisa sensacional isso, hein, Adriana? É por isso que a gente está fazendo. Para dor, a gente faz o par. Mas aqui no restante, por exemplo, se a gente pegar aqui, Volpe, a gente vai ter alguns exemplos, né? Então, eu vou apoiar numa plaquinha de metal, os ímãs vão grudar, e aqui a gente pode trabalhar chakras, aqui a gente vai trabalhar várias partes do corpo, aqui tem os órgãos. Agora, pela mesa, então eu posso fazer físico, aplicar na pessoa nos pontos, eu posso, através da mesa, a mesma coisa que a gente fazia que eu faço com a mesa radiônica também, né? Então você faz uma conexão com o endereço energético da pessoa, nome, data de nascimento. Quer dizer, você faz à distância. A distância também. E pode fazer presencial. Presencial e a distância funciona da mesma forma. A diferença é que quando eu faço a distância, eu preciso combinar também com a pessoa. Olha, nós vamos te conectar agora, eu preciso que você fique pelo menos 15 minutos a meia hora deitado, tranquilo, longe do celular, porque o celular interfere, né, nessa parte, né? Isso que é o mais difícil da turma hoje em dia, viu? Pelo amor de Deus. Quer dizer, então, por exemplo, eu posso fazer deitado na minha casa, na minha cama e conectada com você. Isso, aí eu combino com a pessoa o horário e aí a gente faz a confirmação, né? A gente pergunta pro pêndulo, por exemplo, se aquela pessoa está conectada. Porque se ela não tiver, provavelmente não vai fazer efeito. Agora, Adriana, eu vou fazer uma pergunta meio indiscreta. Coisas de Volpe. Não. Não é. Polêmica. Faz o negócio subir? Eu nunca fiz. Às vezes tem muita gente que tem esse problema, né? Tem. Olha, eu não tenho, viu, gente? Se for relacionado a alguma coisa de infecção, bactéria, que tem alguma coisa nesse sentido, ele também trata a questão muscular, mas se tiver alguma coisa nesse sentido, funciona também. Também. Vamos dar um exemplo aí, né? Uma prostatite, que é uma inflamação. Então vai ter muito resultado, porque se ela estiver interferindo, por exemplo, no desempenho, ela vai combater a infecção e vai ajudar essa pessoa a voltar à normalidade. Tá vendo para vocês? Aí, ó, vamos ver. Agora, Adriana, esse tipo de coisa assim é recomendável para qualquer idade, né? Não tem idade, eu tenho uma certa restrição de idade. A única restrição que a gente tem no tratamento com os ímãs é quando a pessoa está no processo de quimioterapia, que a gente não recomenda. Isso se for pessoalmente, ou um processo de quimioterapia ou gestação. São os 2 casos que a gente não recomenda. Mas no restante não tem nenhum tipo de contraindicação. Inclusive,
mesmo esses casos, se for à distância, tá liberado. Legal. Pode ser feito através da mesa, sem problema nenhum. Você tem alguma história assim, interessante de algum paciente que deu o resultado super legal, depois te ligou e falou, pô, Adriana, deu um resultado, tô ótimo, tô bem. Ah, isso aí são vários. Eu já fiz já pessoalmente. A dor alivia rápido normalmente depois desse tempo. E aí eu já peguei casos da pessoa, vou dar um exemplo, gripe. Aí aquele processo mas dá para fazer. Para você ter uma ideia, o Dr. Isaac ele faleceu agora no período da pandemia. E os últimos pontos que ele percebeu, que ele identificou, foi para o Covid. E pasme, sabe qual o ponto que ele utiliza no protocolo? Uretra. Diz que a gente se contamina através da uretra. Que loucura. É interessante isso, né? Interessante. E aí, por exemplo, no caso de gripe. É lógico que, como qualquer tratamento, nem sempre é uma vez só. Mas vamos supor, no caso de gripe, a pessoa estava ali com dor no corpo, enfim. E aí, depois da aplicação na mesa, ela começou a despeitorar, já fazer aquela parte que seria o final da gripe, sabe? Então, de pessoas falarem de alívio de dor, de passar dor de cabeça. Gripe, você cai ali, é dor aqui, dor lá, você só quer ficar deitado, não quer saber de levantar, é terrível, né? E ela tem o período, né? A gente sabe que a gripe tem aquele período para ela poder manifestar ali no corpo, né? Então, os relatos assim das pessoas são bem imediatos, de elas estarem sentindo dor, da infecção já ir melhorando, desaparecendo. Inclusive, a gente tem essa aqui que é de pet. O pet não vai falar, mas o dono vai comentar com a gente. Deixa eu mostrar aqui. E de você fazer, Tudo. e da gente já fazer para pet, e no exato momento que você faz, o pet adormece. Quer dizer, você põe isso aqui no pet? A distância também, através do nome do pet e o nome do dono desse pet. Olha, que legal. Então, já peguei casos, às vezes, o pet tá sem apetite, de estar mancando, de ter alguma coisa assim, física mesmo. E ele pet sentir. assim, que é muito agitado. Eu tenho um lá que de vez em quando ele fica agitado lá, principalmente quando estoura a bomba. A única coisa que a gente pede é que seja um momento que você esteja próximo. Mas aí, às vezes, o pet está agitado e quando faz a mesa, ele acalma. Olha só. Então, a maioria dos relatos que a pessoa me conta é que assim que põe os pontos, o pet adormece. Quer dizer, você faz o pet presencial e o pet à distância? Eu não cheguei a fazer presencial, porque a maioria deles tem muito pelo. Então, ia incomodar, grudar o imã no pelo Mais à distância mesmo. Né? Mas pode. Eu já fiz do meu gato. No meu gato eu já fiz. E acalmou o bicho. Ele é agitado, acalmou. Mas dele foi interessante, porque ele estava num processo que ele estava vomitando muito e passando mal. Uma coisa que comeu, né, provavelmente. Provavelmente. Eles têm as bolas de pelo, e aí me falaram... e ele estava... Eram duas coisas. Estava com essa sensação e ele estava querendo urinar de pouquinho em pouquinho, sabe? Ir um pouquinho... E aí o pessoal até recomenda usar um sachê que é de trato urinário. Aí o que eu fiz? Até comprei o sachê, mas eu apliquei os ímãs na mesa mesmo. Nessa mesa aqui? Nessa mesa, com o nome dele, tudo certinho. E dali uma meia hora, mais ou menos, ele já estava bom. Uau! Aí, ó, se você tem algum pet com algum problema, é só procurar a Adriana. Daqui a pouco a gente vai passar os redes sociais dela, endereço, WhatsApp aí para você procurar. Interessante isso. E aí é qualquer pet aqui que tô vendo, gato, papagaio, rato. Hamster, cavalo, coelho e tartaruga. A gente vai identificar, porque aí, por exemplo, o cachorro vai simbolizar todos eles, né? E aí, se for um gato, por exemplo, a gente vai aplicar aqui e vai marcar que é um gato. Aí o que a gente faz é mostrar no identificação que é um gato. Mas não muda nada, porque eu vou estar com o endereço, né? O nome do pet, do dono. Então a gente coloca bem específico para não ter erro de endereço. Que bacana. Uma coisa que funciona à distância, né, Adriana? Como que é possível isso? Então, aí você já... fico com ponto de interrogação. Isso é uma loucura, gente. Como é possível isso? A gente tem conexão telepática com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo.
Então, se eu me conecto telepaticamente com qualquer pessoa, a única coisa que eu confirmo que é o pêndulo vai utilizar como medidor, né? O pêndulo que ele faz seria comunicação do nosso inconsciente, uma sabedoria universal. Então, se ele me confirma que a pessoa está conectada, a física quântica ela explica isso, Pêndulo né? que você fala é aquele negócio que fica... Ele fica rodando aqui. Aquele que você me deu uma vez, né? Eu te dei um pêndulo, não dei? Deu. Ah. Aí eu botei na bolsa, o pêndulo sumiu. Sumiu. Sumiu, gente. Não, eu fui procurar na bolsa, falei, cadê? Sumiu com o pêndulo. Não, o pêndulo sumiu. O pêndulo é muito assertivo, né? Então o pessoal gosta bastante, né? Eu utilizo ele aqui só mais para perguntar. E o que eu faço, né? Vamos dar licença, que eu tenho um pêndulo aqui para mostrar pro pessoal, né? Ó, Adriana Borges aqui é fera, gente. É fera, viu? Porque senão a gente não mostra tudo, né? É. O pessoal. Que eu utilizo na mesa radiônica e utilizo aqui no biomagnetismo. Tanto com... É muito material. Essa é a Adriana Borges aqui hoje no programa Casa do Mr. Volpe. É esse mesmo que você me deu. Aí o que acontece? Ele me confirma se a pessoa está conectada. E aí vamos supor, você me fala que está gripado. E aí eu percebo que de repente é bom trabalhar a cabeça, vai. E eu vou mapeando. Depois que eu coloco os pontos, eu vou mapeando com o pêndulo. Esse aqui, né? Aí eu posso tanto no pet quanto no da pessoa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, quando a pessoa tá com a questão de baixa imunidade, a gente coloca os ímãs aqui nessa parte aqui dos chakras. E aí vamos supor que você me falou uma coisa e eu senti outra. E aí o pêndulo me aponta e ele vai girar sentido horário em cima de alguma parte do corpo que talvez a pessoa não tenha mencionado. Aí depois eu vou conversar com ela e falar, eu tava com dor ali, eu realmente passei. Então ele acaba confirmando coisas além do que a pessoa me passou. Olha só. Aí a gente aproveita e já coloca o ímã naquela parte para ser tratado também. Vou te dar um exemplo interessante. Agora há poucos dias estou atendendo um ator queridíssimo, não sei se você sabe quem é, o Eduardo Martini. E ele usa muita voz, né? Sim. Então, aí ele comentou que estava com a voz, estava um pouco rouco, estava incomodando, estava preocupado porque ele tinha as peças para poder trabalhar. Ainda mais teatro, o cara tem que soltar a voz, né? Eu fiz à distância, eu falei, me dá 15 minutos. E aí a gente colocou, e aí ele já se sentiu melhor e trabalhou o final de semana todo. A pessoa precisa estar conectada pelo menos 15 a 30 minutos, mas a mesa permanece montada por pelo menos 2 horas. Tá. Ela vai continuar trabalhando os efeitos para essa pessoa. Então, o que a gente tem para guiar? A gente tem o diagnóstico médico, a gente tem o parecer da pessoa do que ela está sentindo, e através do diagnóstico, a gente tem todo o mapeamento que esse médico fez, né? Porque não sou eu que vou determinar, não é porque você está com gripe que eu vou colocar no pulmão. Já tem os protocolos porque ele mapeou aonde estão normalmente os fungos e bactérias responsáveis por aquele diagnóstico. Legal, hein? Aí a gente protocola e coloca os ímãs naquele posicionamento e deixa aquele tempo mínimo. Pessoalmente é sensacional, por quê? Se um dia for possível a gente demonstrar isso, se tivesse, a gente coloca a pessoa deitada e a gente vai perguntando para o corpo dela. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar a ansiedade. Aí eu coloco um ímã, normalmente é o preto, que é o negativo, do lado direito. E o vermelho no lado esquerdo. Aí, para confirmar se está correto o ponto, eu alinho os pés dela e pergunto se aquele ponto está correto. Se ele precisa ser trabalhado. Isso seria numa maca? Numa maca. A gente deita a pessoa e é o corpo dela que responde. Podemos marcar isso, quem sabe para janeiro aí. A gente vê isso aí, janeiro, fevereiro. Dá para fazer, você pessoalmente. Tem um espaço lá com a maca, né? Tenho, dá pra gente fazer vai lá. Marcar para ir lá. Dá pra fazer lá. Aí você arruma um modelo, né? Você, eu, né? Eu sei, né? A gente faz esse negócio. E aí, quando a gente coloca o ponto, e se aquele ponto precisa ser trabalhado, um lado do corpo se expande. E ele desalinha, mostrando que aquele ponto está desalinhado. Olha só. Aí eu coloco o outro ponto correspondente, ele alinha de volta.
E aí, depois que passa os 20 minutos que a gente tem que trabalhar, pelo menos, eu faço o contrário. Eu tiro o ponto que tinha sido colocado por último e pergunto de novo se está alinhado. Aí ele não se move mais, me confirmando que ele está alinhado. É muito interessante. Então, quem passa pela experiência pessoalmente fica, né, assim, surpreso. Eles falam, poxa, eu não fiz nada. E o corpo ele expande ou não, de acordo com a necessidade que precisa do ponto ser trabalhado ou não. Nossa, muito legal isso daí, hein? E tem muito resultado, né? Então, por que eu acabei me interessando? Como eu já faço o processo pela hipnose, né? Então, o que eu percebi, se eu utilizar a hipnose, a programação neurolinguística, que seja para a parte mental, e eu puder unir com a parte física, eu posso ter resultados ainda muito mais rápidos. Agora, nesse negócio de hipnose, você já pegou gente que queria saber o que ele foi no passado? Já. Em outras vidas? Já. É que assim, eu pelo menos, particularmente, o que eu entendo, Volpe, que a regressão é algo muito especial no sentido que eu acredito que seja interessante você buscar essas coisas para trazer respostas de dificuldades e bloqueios daqui. Simplesmente só saber quem foi, eu não acredito que seja tão grande vantagem assim. Um dos casos que eu atendi que eu achei muito válido foi uma pessoa que tinha dores no calcanhar e no joelho, onde ela fazia exame, tomava medicamento e nada. Aí sim, nós fizemos uma regressão de vida passada, ela voltou em 2 vidas, onde ela encontrou justificativa. Uma, ela tinha a perna mais curta, que justificava a dor no joelho, e na outra, ela se via caminhando no deserto, queimava os pés na areia quente. E ela mesma caiu em si. E ela começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Ela falou assim, eu tenho que ser muito grata. Minha vida é maravilhosa hoje. E nessa compreensão que ela fez, a dor sumiu. Isso a gente está falando de uns 5 anos, pelo menos. Que às vezes até eu encontro, porque ela aplica reiki no Parque da Aclimação. E eu sempre pergunto, e aí, ela tá tudo bem. E não voltou mais. O médico não achou, o exame não apontou. O mental dela sumiu. Depois da compreensão que ela fez, né? A dor não voltou mais. Nossa, que legal isso aí. Aí eu acho, assim, super justificável você buscar em outra vida. Pela crença, como ela é espírita, tudo, né? Enfim. Mas eu acho que só o fato de ir lá saber, porque todo mundo acha que foi Cleópatra, que foi... foi um rei, enfim. Foi um miliardário, um Elon Musk da vida, né? Então a gente pensa assim, que eu acho que com uma utilidade que nem essa de saúde, eu achei muito válido. Agora, já teve algum caso que surpreendeu, que a coisa não era bem assim, que a pessoa estava pensando, que ele foi um carrasco, ele foi um assassino, um torturador? Já teve caso assim? Nesse nível, não, nesse nível não, mas assim, o que eu já percebi? Casais, por exemplo, que queriam entender por que estavam juntos aqui. Então, um tinha sido filho do outro, tinha sido abandonado. Então, teve gente que foram resgatando várias vidas, um que prejudicou o outro em outra vida, ou que se utilizou de tratamento, até mesmo tratamento médico, e matou o outro. Então, isso já aconteceu. Da pessoa resgatar nesse sentido, para ela entender a ligação que ela tem com a pessoa na atualidade. Mas a pessoa não ficou assustada quando eu matei fulano, agora fulano tá aqui? Fica. Que é meio... mas aí é que todo... Não é só trazer, né, Vô? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Porque você tem que fazer um processo de compreensão. Então, se naquela vida, né, que agora ela estava tendo a oportunidade de ter consciência daquilo, que ela pode se retratar e fazer diferente com essa pessoa. E isso, inclusive, ajuda ela a se harmonizar nessa. Sim. Então, ela tem que utilizar como aprendizado para poder fazer essa mudança aqui, né? Só não faz sentido, né? É complicado, né, Adriana? Você saber que você foi um monstro, né? Deve incomodar bastante, Nossa, né? Eu tenho medo de saber. Vai saber se Mr. Volpe não foi um monstro no passado. É melhor não deixar pra lá, né? Monstro. Eu prefiro deixar quieto. Quando eu for embora, aí lá em cima eu vou lembrar de tudo, né?
Uma hora a gente vai acertar, É. né? De qualquer forma, Não, né? e lá em cima o povo tá me esperando fazer casa do Mr. Volpe lá. Tem um Né? monte de gente tá me esperando. Tá tudo lá na Tá expectativa. tudo na expectativa. Quando chegar lá, o Sérgio vai junto comigo também. Nossa, já tá querendo te levar já. Não vai, não. Tem que arrumar outro câmera lá, né? Saber, né? Mas, Adriana, agora, eu tenho visto os seus stories. Você tá fazendo um negócio com cartas. Me explica isso aí. Aquilo também faz parte do tratamento com os ímãs. Que aí a gente ainda não falou sobre isso. Tem várias modalidades. Eu faço biomagnetismo médico, que é a aplicação no corpo. Essa é a mesa biomagnética. Existe a magnoterapia, que são mini ímãs, bem pequenininho, que funciona como se fosse um aurículo. Esse eu não trabalho, mas se eu quiser, posso trabalhar, porque eu preferi a mesa ou pessoalmente. E existe aquele baralho que chama ativação e desativação magnética. E ali como Esse é eu não feito? Conhecia. Esse eu não conhecia. Eu acabei Esse de baralho trazer. cigano, tarô das estrelas, tarô de não sei o quê. Esse eu não conhecia. Foram mapeadas cerca de mais ou menos 64 emoções. O que aquele baralho pode te ajudar? É que ali eu acabo sorteando e é lógico, aí a pessoa se identifica um ou dois. Mas existem 64 emoções que foram mapeadas. O que acontece? Por exemplo, se eu falar assim, Volpe, você tá feliz, você tá triste, você sabe dizer, você tem uma consciência ali naquele momento. Mas, o que eu percebi? Que existem pessoas que às vezes ela tá com uma questão e ela ainda nem tem consciência da emoção que aquilo tá gerando. A gente tá vibrando o tempo todo. Se a gente for analisar na escala de emoções, a gente tá sempre vibrando algum tipo de emoção, seja em qual momento for. E às vezes, uma emoção, às vezes nem chegou no raciocínio da pessoa. E aquele baralho serve para identificar. Olha. E aí você pode fazer ou através do pêndulo, perguntando... É um baralho ou é um tarô? Ele é um baralho. Baralho. Um baralho. Na realidade, ele não tem o intuito de fazer nenhuma previsão. Né? Ele tem o intuito de identificar as emoções que a pessoa está acumulando no corpo sem ter consciência delas. Olha só. Porque eu vi você, carta 1, carta 2, eu falei, ué, a Adriana agora também tá indo no tarô. Foi bom você ter explicado isso aí. Foi bom. Então aí quando eu propus, eu falei pro pessoal, pra gente começar a trazer, porque assim, muitas emoções você não dá tempo nem de identificá-las conscientemente, mas elas já estão manifestando fisicamente e já estão te atrapalhando de alguma forma. E aí quando a gente, né, lógico, quando eu faço a sessão com o baralho mesmo, aí eu vou identificar quantas emoções precisam ser liberadas. Aí a pessoa, ela tira aleatoriamente ali, e aí, através daquela emoção, eu ainda posso investigar. O corpo dela pode me dizer se essa emoção está desde a vida intrauterina, se ela herdou do pai, se ela herdou da mãe. Dá pra gente identificar tudo aquilo através... Depois nós vamos fazer uma sessão com você para você experimentar. Eu vou experimentar. E quando a gente, assim, por exemplo, tem dia que você dorme legal, cai na cama e dorme, né? Principalmente quando você toma umas, viu? Aí você cai e dorme. Não ri, não. Ele ri, ele vive rindo. Ele fica rindo? Fica rindo de mim. Então, mas tem dias que às vezes você deita e a tua cabeça fica girando com preocupações. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Tá? Aí você vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. Eu acho que muita gente tem esse problema. Isso ajuda? Ajuda também, porque aí se ela não tem... Porque, por exemplo, o que é insônia? A insônia acontece quando você meio que planejou alguma coisa pro dia e não conseguiu cumprir. E aí você jogou já aquela informação para sua mente. Aí na hora de dormir, a mente vai falar assim, como assim você vai dormir que você não resolveu isso? Aí, lógico, o correto é você desligar e deixar pro outro dia, mas tem gente que não consegue. E aí... comigo já aconteceu isso, de estar preocupado, não, puta, eu preciso fazer um negócio, amanhã, isso, aquilo. E aí com o baralho a gente consegue, porque às vezes ela não identifica conscientemente, mas o baralho traz, porque a gente...
que eles são 3 baralhos na realidade, tá, Volpe? Mas depois, uma hora a gente pode... Eu não imaginei que a gente pudesse ter falado dele, mas poderia ter trago. Existe um baralho só com as emoções para desativar. Existe um baralho com 17 áreas que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, tá lá, insônia. Vamos falar de insônia que a gente está conversando sobre isso. Aí a gente pergunta para o corpo dessa pessoa quais as áreas da vida dela precisam ser trabalhadas para a gente identificar sobre a insônia. Às vezes é uma questão com ancestralidade, às vezes é pai, a mãe, ou é da casa, ou é de pet, ou é do profissional, enfim. Aí o corpo mostra ali, aí a gente pega as emoções que estão relacionadas àquela área, e aí a gente tem uma régua com imã. E aí também tem um negativo e um positivo. E aí como é que a gente faz? A gente trabalha a régua daqui, da região da pineal, até a nossa base aqui atrás do cóccix, onde a gente tem aquele que a gente chama de nervo vago. Então ele é um ponto do corpo que quando você conecta ele com o ímã, ele se expande para todo o corpo. E aí a gente consegue desativar a emoção que estava atrapalhando. Olha. E aí num terceiro baralho, a gente descobre as emoções que precisam ser complementadas na vida da pessoa para que ela possa entrar em equilíbrio. Nossa, que legal. Ó, durante toda a nossa entrevista, tá aparecendo aí o WhatsApp, né? Você vai deixar? Isso. O WhatsApp da Adriana Borges tá aparecendo durante a nossa conversa aí. Adriana, muita gente pergunta se você é parente do Borges. Do Wagner Borges. Aliás, o Wagner Borges mora aqui pertinho, viu? Ah, é? Quase vizinho aqui. Quase vizinho meu. De vez em quando eu encontro ele por aqui na feira, viu? Várias vezes. Não, mas não sou parente, não. Seria uma honra, né? Porque ele é um excelente profissional também, né? Adriana, quer deixar algum recado aí, final aí, seus contatos? Eu vou deixar o teu Instagram, né? Que é Adriana Parapsicóloga. O WhatsApp, que é o 11 98555 5122. Repita. É o 11 98555 5122. E dizer para as pessoas, né, Vulpe, que às vezes a gente super respeita a medicina, mas que a gente pode ter vários terapeutas que possam ajudar muito, né? Alternativa, né? Eu tenho vários casos de pessoas que entraram em remissão de sintomas de doenças crônicas, né? E não é que a gente jamais pensar o médico, mas que a gente pode ter outras saídas, né? E ficar bem mentalmente, fisicamente. Isso é importante. Então, né? Acho que existem alternativas. Mas hoje em dia que tá todo mundo meio maluco, né, gente? O mundo tá louco, né? Não sei por quê. E que remédio? Remedia. Se fosse bom, seria curédio. Pois é. Eu, na minha opinião, eu acho que é essa transição planetária que vai haver. Então as pessoas ficam mais agitadas, eu não sei, sabe? Isso é um assunto para uma outra conversa, para um outro papo. Com Adriana, certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Vindo, tá? Imagina. E eu vou lá fazer esse negócio do baralho. Vamos fazer o do baralho e pode fazer o do pé pra gente fazer pessoalmente. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Programa Casa do Mr. Volpe encerrando por aqui. Eu quero agradecer a Padaria Carol por mais uma vez ceder o espaço aqui pra gente. E lembre-se, hein? Entra no nosso canal do YouTube que essa reportagem vai estar lá em breve. Você pode entrar lá, a Casa do Mr. Volpe. Então curta, compartilhe e dê aquele like. Legal? Ficamos por aqui. Até nosso próximo encontro.